dia, bom dia, bom dia! Olha que dia lindo que Jesus preparou para nós. E neste dia eu quero conversar com você e trazer uma palavra de Deus para a sua alma, para o seu espírito, para que na manhã desse dia, nessa reflexão rápida que nós vamos fazer, você receba de Deus força e fé para acreditar que você é mais que vencedora, vencedor. Nós fizemos por alguns dias reflexões com respeito a parábolas e vamos por uma vírgula, somente uma vírgula. E hoje estaremos falando sobre um assunto que tem atingido milhares de pessoas: ansiedade. Se você conhece alguém que está passando por essa situação de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, agora é o momento de convidar essa pessoa a fazer parte do nosso grupo, se inscrever no nosso canal, porque por alguns dias nós estaremos falando sobre esses assuntos. E eu tenho certeza que vidas serão fortalecidas, alcançadas, receberão graça de Deus, fé, para acreditar que vão sair desse quadro de ansiedade, depressão, que tanto tem assolado a humanidade, tá bom? Vai aí uma pergunta agora. Quando a pessoa está se afogando, ela precisa ser socorrida e não de que a ensine a nadar. Essa é a lição de hoje. Ansiedade pede atenção e não lição de moral. Ansiedade pede atenção e não lição de moral. Pense nisso. Tem muitas pessoas que no momento em que estão em crises de ansiedade, elas se escondem. Justamente por quê? Porque tem pessoa que quer ficar dando lição de moral, quer ficar buscando da pessoa respostas para aquilo que a pessoa está passando, e a própria pessoa não tem respostas. Está sentindo sintomas no seu corpo terríveis. Está sentindo medo, está sentindo arrepios, está sentindo calafrios. O que você está sentindo? A pessoa não sabe responder. Por quê? O que está acontecendo? Nesse momento, pessoas se trancam, se isolam, porque não querem ser questionadas. Porque no momento da aflição, no momento que a pessoa enfrenta um quadro de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, ela não quer ser questionada, ela não quer ser interrogada. Ela está pedindo socorro, ela está pedindo atenção. Às vezes, um abraço é suficiente para que a pessoa se sinta acalentada, para que se acalme. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre algo que está acontecendo em todo o mundo e que é considerado por especialistas na área uma das mais perigosas doenças deste século. A ansiedade comum que todo ser humano tem, gente, é normal. Não existe pessoas que não tenham preocupação. Não existe pessoas que não... É natural do nosso corpo, do ser humano, que ela se preocupe, que ela fique ansiosa por uma ameaça, uma situação do perigo, um desafio que ela vai enfrentar, o dia a dia, as coisas que tem que correr atrás, o trabalho, a família, a igreja, a saúde, um diagnóstico. É normal a pessoa ter um momento de ansiedade, isso faz parte da nossa vida. Não dá para não ter preocupação com nada, viver como se tivéssemos num conto de fadas. Não dá. O dia a dia, ele exige ansiedade, mas chega um momento que essa ansiedade, ela pode se tornar desproporcional. Ela pode se tornar crônica. E aí, quando ela atinge essa proporção, ela começa a afetar negativamente a qualidade de vida da pessoa. E é nesse sentido, é quando você está nessas condições que as coisas começam a sair fora do eixo. E pessoas começam a se esconder, achar que a vida não tem mais sentido. Achar que as pessoas não veem ela com bons olhos. Achar que era melhor que não existisse. Porque viver não está fazendo sentido. Parece que tudo para ela é mais difícil. E eu quero deixar aqui uma palavra já de consolo para vocês,
que estão passando por momentos de ansiedade, que nós entendemos que ansiedade não é frescura, tá? Nós vamos dar algumas dicas daqui a pouco no final desse vídeo e eu vou dizer que ansiedade não é frescura. Só quem passa sabe e quem convive com quem passa sabe que isso não é frescura, tá bom? Bases, presta atenção nisso, bases neurobiológicas, neurotransmissores. Como funciona isso no organismo, no cérebro do ser humano? Por que que essas coisas descompensam? Ficam descompensadas no nosso organismo? A parte clínica, a parte médica, você precisa, muitas vezes, buscar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, que não é a minha área, então eu não vou passar informações tão sólidas e tão concretas a respeito dessa parte biológica, dessa parte neurobiológica, dessa parte neurotransmissora, porque não é a minha área. Mas você pode e deve, viu? Mulher de Deus, mulher cristã, não pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, pode sim, e deve sim, quando você estiver em crise, mesmo sendo abraçada, mesmo sendo orientada a confiar em Deus, a lançar sobre ele sua ansiedade excessiva, e mesmo assim você perceber que você não está bem, você pode procurar sim um profissional da saúde, e nós temos muitos deles que são cristãos. Nós temos uma irmã que ela congrega ali na sede de Barueri, irmã Marlene Ribeiro, que trabalha nessa área. Ela sempre está postando assuntos, reflexões a respeito dessas situações. Vocês podem procurá-la e podem procurar outros tantos, que agora na minha mente não vem o nome, mas nós temos muitos irmãos e muitas irmãs que são profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, que estão aí prontos a ajudar, tá bom? Isso não é errado, não. Tem pessoas que falam, depressão é do diabo, ansiedade é do diabo. Gente, o diabo se aproveita de qualquer brecha na nossa vida. Não é só quando a pessoa está depressiva, ansiosa. Ele se aproveita, mas há momentos que é uma descompensação do quadro clínico mesmo do homem, sabe? De tantos embates que ele enfrenta. E nós precisamos dar atenção a isso, tá? Para o seu coração, eu quero deixar Filipenses capítulo 4. Olha, já deu 7 minutos, eu quero correr aqui. Filipenses capítulo 4, uma palavra que o apóstolo Paulo deixou aos irmãos de Filipe, traz uma lição muito importante para nós, eu quero compartilhar com vocês. Não estejais inquietos. Isso aqui, essa inquietude também é sinônimo de ansiedade, tá? Por coisa alguma. Aquela inquietude que te tira do eixo. Antes, as suas petições, as suas conversas, sejam em todos conhecidas diante de Deus. Conta para Deus. Onde está doendo, fala para Deus. O que você está sentindo, fala para Deus. Onde você acha que está sendo mal interpretada, incompreendida, insatisfeita, conta para Deus. Sejam em tudo conhecidas. Como que eu vou fazer Deus conhecedor do que eu estou sentindo se eu não sei explicar? Ele sabe entender, sem que você saiba explicar. Aleluia, eu sinto Deus quando eu falo isso, porque tem muita gente sendo destruída. Tem muitos homens e mulheres entrando em cavernas, achando que não existe mais razão para viver, porque estão passando por essas crises e não estão sendo compreendidos por pessoas que convivem com elas. Mas o Senhor está falando através de Paulo. Vai lá, fala para Deus em oração e em súplicas. Conta para Jesus a sua dor, o que você... Senhor, eu não sei nem explicar. Fala, Senhor, eu não sei explicar. Ele vai saber entender. Você entende isso? E olha, alimenta a sua mente, alimenta a sua alma com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é honesto, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama. Se tem virtude em tudo isso, alimenta a sua mente, nisso pense. Traga para o seu coração essas coisas boas.
Não permita. A gente não pode impedir que os passarinhos pousem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer ninhos na nossa cabeça. Tem hora que temos que sabanar aquilo que ele quer fazer na nossa mente, tá bom? Então, essa é a palavra que eu deixo da Bíblia para o seu coração. Existem correntes que elas defendem a dicotomia e a tricotomia. O que isso significa, irmã Elizabeth? No campo evangélico, no campo protestante, quem defende a dicotomia, eles acreditam que o homem, ele é formado de corpo, vírgula, alma ou espírito. Quem defende a corrente que o homem é formado de uma tricotomia, eles defendem, como nós, que nós somos formados de corpo, vírgula, alma, vírgula, e espírito. Independente de ser dicotômico ou tricotômico, essas correntes não há espaço para que haja questionamentos com respeito à salvação dentro deste assunto. O que nós queremos falar aqui nessa manhã é o seguinte: o homem, ele tem a sua parte material, ele tem a sua parte espiritual. Seja alma ou espírito, ou alma e espírito, muitas vezes essa parte das emoções, dos sentimentos, essa parte dos pensamentos, essa parte que envolve essas áreas, elas são atingidas de uma pressão tão grande que o nosso corpo se torna enfermo, ele se torna descompensado. Então, a alma, ela é o centro das potencialidades do ser humano, de onde emanam os pensamentos, as emoções, as aptidões, o caráter, a inteligência, a consciência, e às vezes essa alma ela começa a ser sobrecarregada pela pressão da vida, pelo dia a dia, N fatores que só vocês que enfrentam aí podem dizer. Eu ficaria a tarde toda buscando motivos para as crises de ansiedade, de depressão, de pânico, e eu estaria falando, e mesmo assim seria pouco diante daquilo que as pessoas que estão passando enfrentam. Mas eu quero deixar um conselho para vocês, tá bom? Prestem atenção aqui. Tem pessoas, aquela ansiedade comum que a gente enfrenta, todo ser humano enfrenta, não tem como fugir dela. Os problemas da vida nos fazem pensar. Mas vocês acham que Maria, mesmo não estando registrada na Bíblia, não sofreu uma pressão forte quando ela recebeu a notícia que ia gerar o Filho de Deus? Mas ela venceu. Ela teve que deixar a casa, ela teve que mudar os planos do casamento com José, ela começou a ter uma vida de uma fugitiva, ela precisou ver o filho ser morto numa cruz, mas ela venceu. Elias enfrentou tantas barreiras, e daqui a pouco, por uma ameaça de Jezabel, ele entra para a caverna. Você acha que aquela pressão não mexeu com Elias de uma forma que ele ficou com vontade de ficar quietinho num canto, sem ouvir, sem ver ninguém? Aconteceu, mas ele venceu, ele saiu, Deus tirou Elias da caverna e pôs ele novamente à ação de um profeta de Deus. Vocês acham que José não enfrentou uma crise forte quando ele foi vendido pelos irmãos, traído, e depois passar por aquela pressão com a mulher do seu senhor, ir para a prisão? Ele passou, mas ele venceu. Então, essa manhã, a palavra que eu tenho para você é a seguinte: você pode estar até no quadro de ansiedade, mas você vai sair dele em nome de Jesus. Você vai sair dele em nome de Jesus. Agora, o que a ansiedade faz com a pessoa? A ansiedade faz a pessoa se preocupar com coisas que está lá no futuro. Ele está no presente se preocupando com o futuro. A criança tem 6 meses de vida e ele já está pensando: meu Deus, será que eu vou estar vivo quando ela fizer 15 anos para a festa de formatura? Meu Deus, ainda tem 15 anos pela frente. A ansiedade tira a pessoa do eixo, tira a pessoa da razão, do senso comum. Faz a pessoa ter exageros com as preocupações, um olhar fixo no problema. Você conhece alguém que está assim? Agora eu vou ler algumas coisas aqui para encerrar, porque o minuto já foi. Olha, exagero com as preocupações, olhar fixo no problema, relacionamentos quebrados que trouxeram traumas do passado, traumas no presente que está sendo vivido, angústia por uma busca pela felicidade,
Tudo isso faz a pessoa entrar num estado de ansiedade crônica, e isso é perigoso demais. A ansiedade rouba as forças, a ansiedade rouba as energias, o ânimo. A ansiedade aumenta o medo ao extremo. A ansiedade antecipa os problemas. A ansiedade faz perder a confiança que Deus tem o controle da situação. A ansiedade ocupa a parte maior do coração com os problemas. A ansiedade sufoca a energia, a alegria. O medo cria aquilo que a gente teme. Então a ansiedade cria um medo. E aquele medo que é criado, ele causa, além da ansiedade, as crises depressivas. A ansiedade não é frescura. A ansiedade, ela vem quando o seu corpo está pedindo uma atenção maior. Então, fique atenta à ansiedade. Ela faz com que a pessoa se isole para que não seja interrogada. Mas eu venho trazer agora para você que está passando por essa crise de ansiedade, uma orientação da parte de Deus. Não pense que você vai terminar seus dias assim. Não pense que daqui para frente sempre isso vai ser assim. Não. Eu declaro no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, que você vai vencer esse quadro de ansiedade e que você vai ser testemunha para outras pessoas que estão passando por esse processo, que você foi vitoriosa. Você foi vitoriosa no nome de Jesus. Dicas para você que está passando pela ansiedade. Cante bastante, mas eu não tenho força. Cante sem vontade. Eu não tenho vontade, cante. Cante na alma. Cante no pensamento. Leia a palavra de Deus, mas eu não tenho vontade. Leia sem vontade. Quando você fica internado no hospital, você não toma injeção, soro, você não faz transfusão de sangue, você não faz exames dolorosos, porque você quer, porque você gosta. Você faz porque tem necessidade de ser feito aquele procedimento. Quando a tua alma está doente, que você está ansiosa, você tem necessidade de alimentar a sua mente com coisas boas. Foge de pessoas que só falam coisas ruins. Foge de pessoas que só ficam cuidando da vida dos outros. Foge de pessoas que só ficam falando mal da igreja, do ministério, do pastor. Foge dessas pessoas. Não dê ouvidos. Você precisa de paz nesse momento. Você precisa de abraço nesse momento. Você precisa de Deus nesse momento. Você precisa alimentar sua alma de coisas boas nesse momento. Para encerrar, porque já foram 17 minutos. Dicas para você hoje. Você que está passando pela ansiedade. Relacione-se amorosamente consigo mesma. Ame-se. Valorize-se. Não é porque alguém não te dá o devido valor que você tem, que você vai ficar aí se escondendo, querendo morrer. Não. Ame-se. Relacione-se amorosamente consigo mesmo. O outro não tem poder de te desestruturar se você não permitir. Não permita que pessoas tirem você da estrutura firme, do equilíbrio certo, do eixo. Não permita. Entenda que aquilo que nós não curamos se repete. Então, seja curada nessa manhã, em nome de Jesus. Busque essa cura. Nenhuma fuga te fará escapar quando o problema for dentro de você. Não adianta querer fugir, buscar. O problema está aqui dentro, é aqui dentro que ele precisa ser curado. A voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansará até ser ouvida. Então, cuidado. Nem tudo que vem na tua mente é o Espírito Santo que está falando com você. Tem coisas que vem na mente que é a voz sutil do inimigo por sua consciência e ele não vai desistir enquanto ele não atingir. Ele aproveita da situação que você está frágil para querer pôr na sua mente que você não vai conseguir. Na angústia, na dor, na tristeza, Deus é o seu refúgio, é o seu porto seguro, é o seu esconderijo, é o seu escudo, é o seu ajudador, é o seu amigo, é o seu sustentador, é aquele que te conhece, é aquele que te formou, é aquele que pode segurar nas suas mãos
e te colocar de pé. Então, essa é a minha palavra da parte de Deus para o seu coração. Força, guerreira do Senhor, você vai vencer. E esse quadro de ansiedade vai passar. Um beijo no seu coração. Que Deus te ajude. Conte conosco. Se você tiver um comentário, se você tiver algum exemplo, se você quiser falar com a gente a respeito do assunto, o momento é agora, tá bom? A semana que vem, nós teremos um outro assunto muito importante também, que nós estaremos divulgando durante a semana, tá bom? Um beijo pro seu coração.